Olá, sejam bem-vindos ao Corcast, o podcast da Cor Escola. Eu sou Bruna Piana. E eu sou Débora Piana e nós estamos aqui com a alegria de receber a Lud e a Fabíola, né, para essa conversa. Nós estamos no nosso 4º episódio do Corcast e você é convidado para assistir todos os outros episódios se você ainda não assistiu. E nós estamos, assim, numa alegria muito grande, viu, meninas, de receber vocês. Obrigada, né, por aceitar esse convite. As meninas são jornalistas. Há 15 anos elas estão à frente do Fashionistando e as meninas falam do que é bom nessa vida, né? Viajar, comer e se vestir bem. Tudo de bom. Fiquei brincando com elas aqui antes da gente começar. Eu falei, gente, que trabalho bom esse de vocês, viu? Meninas, obrigada, viu? Por ter aceito esse convite. A palavra é com vocês se vocês quiserem se apresentar. A gente que agradece, muito bom estar aqui. Nos sentimos já em casa, sabendo que estamos entre família. E que temos tantos conceitos, né, iguais e que a gente pode compartilhar e principalmente multiplicar. Ah, amém. Né? Essa é a palavra que a gente usa muito aqui na Cor. Multiplicação é a operação de Deus, né? Que bom. Obrigada pelo convite. É realmente um prazer a gente compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, da nossa jornada e também aprender com vocês aqui. Muito bom. Então, vou começar perguntando aí que eu tenho muitas curiosidades a respeito da carreira de vocês. Conta pra gente, né? Vocês são jornalistas, como é que tudo começou até, né, começar de fato o Fashionistando, que talvez seja o canal aí que hoje a maioria das pessoas conheçam vocês, né? Pode falar. Vou começar então. Tá bom. Nós somos jornalistas, né? E ainda na faculdade, meus olhos já brilhavam, assim, para a internet. Vale, né, reforçar que eu estava na faculdade, era em 2002, 2003. Uma época que a internet ainda era mato, né? Tinham pouquíssimos sites que falavam de moda, não existia blog. A gente não tinha rede social profissional, né? Tinha Orkut, tinha Fotolog. E eu já era Fotolog. Gente, essa é E eu era alucinada com a internet, amava tudo relacionado à internet. E na faculdade eu comecei a ter o contato com as pautas de cultura e na pauta de cultura eu fui levando para a moda. Então, aí eu falo que assim, eu já sabia em 2006 o que eu queria fazer, que era jornalismo de moda na internet. Esse foi o meu tema do meu TCC e isso ficou na minha cabeça desde então. Assim que eu formei, eu comecei uma pós-graduação em design de moda. E na minha pós, os meus colegas falavam muito, por que você não faz um blog? Tá começando essa história de blog. Então, eu decidi fazer um blog no Blogspot, em 2007, que já chamava Fashionistando. Ah, legal. E aí, nessa época, era um espaço de portfólio, porque eu fazia muitos freelas. E um grande amigo, que é um designer maravilhoso, que mora em Franca, eu virei para ele e falei, eu preciso de uma logo para o meu blog que eu vou lançar e tal. Aí o Fabrício fez a logomarca, que é a que a gente usa até hoje. E a gente ama. Porque ficou uma logo moderna com movimento e ela é super atual. E ele fez em 2006 como amigo. Te devo essa ainda, hein, Tibrina? E aí, então, comecei sozinha com um blog no Blogspot. O tempo foi passando e teve esse boom de blog de moda, as meninas fazendo o look do dia. Eu trabalhava numa assessoria de imprensa e eu via que as marcas não queriam blogueiras nos eventos. Apesar do boom de blogs de moda, existia ainda um preconceito com blogueira. Era aquela linha tênue de jornalista, blogueira. As revistas, né? Eu até fui numa palestra da Mônica Salgado essa semana. E ela falando de como ela foi... teve uma ação de vanguarda mesmo, que ela fez uma capa na Glamour com as principais blogueiras da época, que era Camila Coutinho, Tássia, Camila Coelho. E essa era uma época que era muito... A linha era muito tênue mesmo. As relações não eram muito amigáveis. Porque as blogueiras estavam pegando toda a verba de publicidade das revistas, dos jornais. Então, era realmente uma coisa complicada. E como muitas blogueiras começaram no oba-oba, né, não tinha esse profissionalismo, muitas marcas tinham esse preconceito. E eu, enquanto assessora de imprensa, eu percebia isso e via que em Belo Horizonte não tinha um site. A internet estava ganhando força com as blogueiras,
mas não tinha um site específico de moda. Então, eu decidi que eu iria transformar o Fashionistando, que era um blog, em um site. Nisso, a Lud já era minha amiga desde novinha, ela é minha amiga e jornalista, e com um conhecimento e uma experiência que eu não tinha, que era o vídeo. Porque a Lud, todos sabem, cresceu na televisão. A carinha dela é ótima. Aí eu falei, gente, eu tenho essa experiência de assessoria de imprensa, de relacionamento com os veículos, com as marcas, e com a internet, né? Que já era uma coisa que eu usava muito e estudava muito. E a Lud tem a experiência que eu não tenho do vídeo. Vamos juntar forças. Aí eu falei, amiga, vamos trabalhar juntas? Vamos transformar esse blog que existe? E assim, eu já recebia convite, eu já recebia coisas pelo Fashionistando. Então, a gente podia pegar uma coisa que já existia e dar um boom nele. A gente transformou ele em um site. E foi muito legal que a gente fez todo um planejamento. Fizemos um evento aqui em BH muito legal com o Felipe Martins, que é um dos principais RPs do Brasil. Ele é nosso amigo há muitos anos. E na época ele trabalhava aqui em BH, na M-Guia. O Felipe falou, vamos fazer essa festa. Ele planejou uma festa maravilhosa pra gente. E a gente lançou o Fashionistando e foi muito legal. Como site, né? Que legal. Então, veio de você esse convite para a Lud entrar. E como é que você recebeu esse convite? Como é que estava indo a sua carreira para você avaliar esse convite, essa oportunidade, ver se fazia sentido? Vocês eram amigas, mas de amiga virar sócias já é outra coisa, né? Vocês sabem. Eu falo que desde a faculdade, eu ainda não sabia exatamente que eu queria trabalhar com esse nicho. Mas eu sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria cobrir acidente no anel rodoviário, eu não queria esse viés. E Deus faz as coisas muito perfeitas mesmo, né? Então, quando a Beauty me convidou, gente, Fabiola é Beauty. Fabiola, ninguém sabe quem que é, né? Eu vou falar Beauty, depois Fabiola. todo mundo vai ficar sem saber. Quem é, né? Mas aí, quando a Beauty me fez esse convite, eu estava na TV na época, então fazendo todas essas editorias. E, para mim, eu vi como uma oportunidade super legal de fato, desenvolver algo novo, de fazer algo leve. Porque já me incomodava a maneira como a gente era abordado, com tanto volume de conteúdo pesado, né? O jornalismo tradicional, gente, ele é muito pesado. Então, assim, eu vi como uma oportunidade de trazer essa leveza e unindo profissionalismo, que é uma coisa que a gente sempre priorizou muito. Então, logo no início, quando a Beauty me convidou, a gente já teve uma oportunidade maravilhosa. A gente teve um trabalho com as linhas aéreas durante alguns meses. Então, a gente fazia o Fashionistando no Ar, que era um programa exibido dentro dos voos da Azul, naquela televisãozinha. Então, assim, que foi uma oportunidade para a gente muito legal de viajar o país e de unir aquilo que a gente sempre quis, que era moda com turismo. Então, a gente falava dos destinos, a gente pegava pessoas referência de cada cidade para falar um pouco do contexto cultural e tudo mais daquele lugar. Então, assim, isso nos deu uma visibilidade também muito grande, principalmente nessa época, porque ficou todo mundo meio que sem entender, gente, como que essas meninas acabaram de chegar, né, entre aspas, e já estão com um projeto tão grande, um projeto tão audacioso, e a gente sabe que foi mão de Deus, né? Durante tudo isso, assim, nós tivemos oportunidades super legais. Conhecemos pessoas que incríveis. A gente jamais imaginou conhecer. A gente tomou água de coco na casa do Popó. A Celino Popó de Freitas. Gente! Ele subiu no coqueiro e pegou água de coco pra gente. Então, assim, foram muitas oportunidades legais, assim, muitas conexões importantes com pessoas relevantes no Brasil todo. Então, teve uma série também com as cidades sedes da Copa, então a gente visitou os estádios. E daí as coisas foram acontecendo e frutificando mesmo, sabe? E logo no começo também a gente teve uma outra oportunidade que eu acredito que foi muito importante para a nossa consolidação, que foi o Portal Uai. Ah, sem dúvida. O Portal Uai abriu para a gente um espaço para o nosso site ser hospedado no Portal Uai. Então, isso nos deu credibilidade e visibilidade. Então, a gente começou a viajar para cobrir semanas de moda internacionais, tendo essa chancela, né, do portal,
UAI, que é do grupo do Diários Associados, um dos maiores grupos de comunicação do país, o mais importante de Minas Gerais. Então, tudo isso foi logo no começo, foram oportunidades que aconteceram, que a gente sabe que nada é coincidência, né? Deus abrindo as portas, que contribuíram para que o nosso começo fosse bem explosivo, assim. Que legal, gente. Sabe o que eu fico pensando quando vocês falam assim? É que eu vejo Deus levantando pessoas, mulheres, para estar em várias áreas do mercado e da sociedade, porque nós temos uma mensagem a mais para entregar, né? Sim. Então eu vejo, assim, realmente a mão de Deus abrindo portas para que a gente chegue em lugares para que o evangelho chegue junto. Sem dúvida. Né? Então é muito legal vocês contarem isso, né? E ver que realmente Deus tá nisso, né? Deus tá nisso, e eu falo isso muito pela Cor. A Cor tem 40 dias, né? E o que Deus já abriu de portas pra gente em 40 dias, a gente não consegue mensurar. Então, assim, realmente eu vejo que quando Deus tem algo pra gente, Ele vai abrir as portas, porque Ele quer que a gente esteja em áreas e espaços da sociedade onde Ele quer que o evangelho chegue e a glória dele chegue junto, né? É. Mas, ao mesmo tempo, tem aquilo que a gente faz. E aí, a minha pergunta para vocês. O que vocês acham que vocês fizeram para conquistar oportunidades nesse começo de vocês? Porque vocês têm muitas coisas legais para contar, cada história, cada oportunidade, né? O que vocês fizeram? Como que vocês se movimentaram para que essas oportunidades também surgissem aí na carreira de vocês? Eu acho, assim, que não ter preguiça, né? A gente aproveitar oportunidades, aproveitar conexões. Dentro do que você falou, eu entendo que existem coisas que dependem da gente e existem coisas que os céus fazem, né? E ao longo da nossa jornada, se a gente for falar, existem milhares de situações que foram obras do céu, né? Mas porque nós estávamos posicionadas com o coração temente a Deus e em fazer um trabalho diferente. Então, assim, tem várias situações, até da equipe que trabalha com a gente, que servem como testemunho, né? Assim, os meninos falavam, isso aqui a gente já sabe que faz parte do proibidão do fashionistando, isso aqui não entra. Então, assim, tem algumas coisas que não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Essa situação que a Bru está contando, por exemplo, desse episódio em Salvador. A gente precisava gravar um take, descemos do táxi, começou a chover. E aí a gente falou, não, Deus vai parar a chuva e a gente vai conseguir gravar o que a gente precisa gravar. A chuva cessou, nós gravamos o que a gente precisava e retomamos o planejamento. Então, e a chuva voltou. E depois, aqui? Você lembra que aconteceu isso em São Paulo também? várias vezes. A gente indo gravar na 25 de março, começou a chover e a gente falou, não, a gente vai orar aqui. Aí os meninos que gravam com a gente falaram, não, se vocês oraram, então eu acredito que vai parar. E parou a chuva. Gente, olha isso, impressionante. Mas é o tal negócio, né? Consagra o Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Isso é um fator, mas existe também a perseverança. Eu falo que, assim, eu acho que eu vou até tatuar perseverança em mim. Pra você lembrar o tempo inteiro. Porque eu me vejo como uma pessoa muito perseverante. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil, assim, do que eu quero. Eu oro, coloco diante de Deus e vou à luta. Então, assim, quantos projetos a gente já executou que, assim, se a gente contasse para as pessoas, o povo ia falar, vocês são muito doidas. Como é que vocês vão fazer isso? Ah, amiga, vamos cobrir Copenhague, não. Estocolmo Fashion Week. Passagens absurdas. Tudo muito difícil. Mas a gente falou, a gente vai. Então, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Ora, Deus, eu preciso fechar esses parceiros e isso, e vai atrás, e vai atrás. E não. 150 não. De repente, vem um sim. Aí, opa, esse sim tá motivando. Dá um fôlego novo, Dá um né? fôlego. Aí, mas não, de repente, outro sim. No final, o que acontece? Dá certo. A gente foi, voltou, foi maravilhoso. Então, é muito desafiador. Muitas coisas que a gente faz realmente são desafios, coisas que envolvem desafios financeiros também. Mas a gente persevera e a gente coloca diante de Deus. A gente tem uma fé, assim, absurda e a coisa acontece.
Que É legal, isso. gente. Muito bom, muito bom. Eu queria então saber como é que vocês se conheceram. Você falou, olha, né, você começou a contar a partir da carreira, quando você convidou a Lud para entrar no Fashionistando. Mas como é que foi esse? Como é que vocês viraram amigas, né? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja. Ah, A gente é da mesma igreja há muitos anos. A Lud já era da comunidade quando eu entrei lá. E eu lembro quando eu conheci a Lud. Tinha um casal de amigos dos meus pais, que eram amigos dos pais dela. A tia Virgínia e o tio Bené. E eles deram um churrasco na casa deles. E chamaram as duas famílias. Eu conheci a Lud nesse dia só. Que eu tenho 41, a Lud tem 38. Hoje, diferença nenhuma. Mas na época ela tinha tipo 10, eu tinha 13, então eu era a pré-adolescente e ela ainda era a menina da Você acha? propaganda. Não era só criança, né? Era criança da propaganda. E aquela menininha lourinha, bonitinha, de franjinha, e eu lembro ela falando assim, que não bebia Coca-Cola. Eu falei, ai meu Deus, tadinha, não bebe Coca-Cola. Hoje eu também não bebo Coca-Cola. serviu pra isso, né, Lud, essa amizade? Tá vendo? Gente, que legal. E aí, são quantos anos de amizade desde esse primeiro dia? Nossa, gente. Assim, Uma aí... conta bem difícil. Aí, beleza. É. Aí a gente foi, que a gente ficou amiga mesmo, né? Porque aí é isso, eu conheço a Lud há muitos anos e tal, mas teve uma época que ela morou fora de BH, ela morou em São Paulo. Eu fui para São Paulo para estudar teatro e focar nesses trabalhos de publicidade, porque eu tive muitas oportunidades lá. E aí tudo tem seu tempo, né? De ida e tempo de volta. Então eu precisei retornar para BH, o que foi ótimo também. E aí nesse momento eu me reconectei com os jovens da igreja que eram crianças, né? Éramos crianças. E que são, assim, a minha base de amizade até hoje. A melhor coisa, né? É. gente? A gente ficou amiga antes dela conhecer o Stefano. No dia que ela conheceu o Stefano, eu estava presente. E eu olhei e falei, ai, gente, aquele cara querendo a Lud. Ou seja, você é mais antiga, né? É. Gente, que legal saber, né? E é legal vocês falarem também, porque é uma coisa que a gente preza, né? As nossas relações de adulto, muitas vezes, elas vêm de uma base de crescimento juntas. E você criar seus filhos, né? Na igreja, com boas companhias. Eu e a Beauty, nós temos uma amiga em comum, né? A Lud também. A Lud também, né? A Beta. Aham. E aí, eu tava contando pra Beauty que antes de entrar na faculdade, eu orei, porque eu estudei no colégio cristão, a gente inclusive estudou no mesmo É colégio. mesmo, eu tinha esquecido dessa conexão. A gente estudou no mesmo colégio, mas a gente não tinha tanta amizade. Aham. E aí eu lembro, né, que quando eu saí do colégio e fui pra faculdade, eu falei, Deus, por favor, eu quero uma amiga cristã, uma bem legal. Porque eu tinha essa necessidade e é tão bom, né? Quando a gente desenvolve esses relacionamentos, quando a gente, né, tá na igreja. E olha como que começam, né, as boas relações, as boas sociedades. E aí eu queria aproveitar para perguntar. Nós duas somos madrinhas de casamento da Beta. É. Oh, gente, que legal, muito bom. Então a Beta deve estar assistindo aí, né, Beta? Maravilhosa. Fofinha. Maravilhosa aqui, ó. Todo Eu preciso mundo conhecer a rasgando. Beta, então. Pois é. Todo Ela é mundo rasgando maravilhosa. aqui pra Beta. Essa Beta vai ficar famosa hoje, né, gente? E aí, agora, então, eu queria perguntar sobre sociedade. Como é que vocês lidam com as diferenças de vocês na sociedade, né? Mantendo essa amizade, o respeito, as bases do evangelho, em tudo que vocês fazem nessa sociedade e no negócio de vocês. Eu acho que, assim, como a Beauty falou, né? A gente consagrar as coisas ao Senhor juntos, isso faz muita diferença, né? A sociedade é como um casamento, né, gente? Então, a gente tem que aprender a caminhar juntas. E eu acho que, ao longo desses anos, nós desenvolvemos essas habilidades. Assim, a gente se conhece, a gente sabe os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. E, na verdade, eu entendo que o que nos leva adiante é justamente sermos aquilo que a outra pessoa precisa, né? Então, a Beauty é super audaciosa, ela com os planos dela. Às vezes ela fala as coisas comigo e fala, amiga, vamos orar. Deixa eu
falar não, né? A gente fala, vamos orar. Vamos ou não, e de fato tem que ser, né? Assim, é assim que a gente tem construído a nossa jornada. E também não é nenhum conto de fadas, né, gente? Não quer dizer que tudo que a gente tenha feito tenha sido um sucesso, uma explosão. Ao longo da trajetória de vida, a gente tem percalços, a gente tem dificuldades, tem decisões. E eu acho que até isso vem para nos aprimorar também, né? Ficam lições. Então, principalmente no meio dos negócios, às vezes é o timing, né? A ideia é maravilhosa, mas o timing estava errado, talvez não fosse aquele momento, talvez esperasse um pouquinho mais. Mas isso tudo vai trazendo aprendizado para a gente, sabe? E eu acho que o respeito é muito importante também. Respeito é muito importante. Quer complementar? Não, assim, eu aprendi demais com a Lud, porque a Lud, ela é uma pessoa muito serena e ela é muito tranquila, assim. Ela não é uma pessoa que quer impor o que ela pensa, o que ela pensa. Ela faz com jeitinho, entendeu? Então, às vezes, Sábia. é muito sábia. E às vezes eu sou mais assim, eu quero aquela coisa daquele jeito. Aí eu falo, opa, eu tenho que aprender a ceder. Tipo assim, a Lud cedeu da última vez, então agora é a minha vez de ceder. Mas isso eu aprendi com ela, porque talvez, se fosse uma pessoa com a característica muito parecida com a minha, já tinha dado choque, entendeu? Uhum. Então é exatamente o que ela falou, a gente se complementa, eu aprendo com a calma dela, com a serenidade dela, com a sabedoria dela e vou aprendendo a ceder também, para que as coisas fiquem do jeito que as duas pensam. No final, a gente quer harmonia, né, gente? Claro. E é isso, né? Nessa convivência e no fato de vocês se complementarem, tá o crescimento, né? Mas, assim, tem alguma briga que já aconteceu? Olha a polêmica. Alguma briga que já aconteceu, assim, que vocês pensaram assim, nossa, não vai dar pra continuar? Ou vocês sempre conseguiram, com muita harmonia, lidar com todas as divergências? Ninguém acredita, né? Glória a Deus. Já Aleluia. perguntaram isso pra Amém. gente algumas vezes. Nunca mesmo? aconteceu. Glória a Deus. É porque sociedade não é algo fácil, né? Igual você falou, é um casamento. Os dois lados têm que ceder, tem que ter paciência um com o outro. Querer fazer dar certo, ouvir, entendeu? né? E validar o que o outro tá trazendo também. Muito bom, muito bom. Então, vamos entrar no campo de família. Tem uma mulher muito barriguda aqui. Eu falei pra ela, falei, meu Deus, ele não pode nascer aqui no meio do podcast. Aí eu falei com elas assim, pelo amor de Deus, ele não pode nascer nem semana que vem. Tá desse jeito. Bernardo está chegando. Bernardo está chegando. Parabéns por esse novo filho, viu? Que Deus Obrigada. abençoe muito. E aí, a Bruna quer perguntar, porque eu ela quero. ama esse tema. Como é que foi esse start da maternidade e como você conciliou o seu negócio com a maternidade quando ela chegou? Então, a maternidade, ela nunca foi um sonho na minha vida. Tem mulheres que falam que querem ser mães desde sempre, né? Algumas até consideram ser mãe solo e eu jamais considerei essa possibilidade. Assim, eu falo que o meu sonho de vida era casar. E graças a Deus o Senhor me deu um marido maravilhoso, a gente tem um casamento ótimo, que também é perfeito porque temos imperfeições e a gente vai se ajustando. E eu já tenho 15 anos de casada. E tanto ele quanto eu, nós não tínhamos esse objetivo mesmo de filhos, assim. As pessoas que convivem muito com a gente, a Bilt está aqui, para não me deixar mentir, eu sempre falei que eu não queria ter filho, e todo mundo achava um absurdo. Mas as coisas vão mudando, né? Assim, a nossa mentalidade, os acontecimentos, a gente para pensar em algumas coisas, as pessoas ao redor começam a ter filhos, e aí a gente começa a abrir a cabeça para algumas coisas, e Deus colocou esse desejo no nosso coração quando eu tinha 9 anos de casada. E aí eu brinco que eu parei, né, com o meu método contraceptivo, e Deus me deu a Bianca muito rápido para eu não mudar de ideia. Agora! Tipo isso. Então, assim, a Bianca foi um bebê de pandemia. Ela nasceu em 2020, no dia 5 de janeiro. E eu vejo, assim, eu falo que eu tento sempre colocar um óculos da lente positiva para as coisas. Eu sei que a pandemia foi um ano muito difícil, né? 2 anos muito desafiadores para todo mundo. Mas eu tive a oportunidade de estar muito em casa, tanto eu quanto meu marido,
nesse início. Então, foi muito importante. A gente criou uma relação, uma rotina dentro de casa, que a gente conseguiu manter até hoje, sabe? Então, conciliar esses pratinhos no início não foi tão difícil, ou talvez tão desafiador, e não me deu tantas borboletas no estômago quanto agora, né? Porque a vida tá fluindo, e aí como é que vai ser, né? Mas do mesmo jeito que eu sei que Deus encaminhou todas as coisas e Ele trouxe a Bianca no tempo certo, o Bernardo também tá vindo no tempo certo, né? E ele que tá mandando, então Ele vai abençoar e vai nos dar uma trajetória. Mas é óbvio, gente, eu sou de carne e osso. Tem dia que eu quero pegar os pratinhos e quebrar todos. Porque eu falo assim, não é quebrar. não quero equilibrar prato, eu tô a fim de quebrar todos os pratos, né? Mas a minha família é a minha prioridade. Então, muda, né? A nossa agenda de viagens, teve projetos esse ano que eu não consegui cumprir por conta da gestação. Então, eu continuo sendo a Ludmilla, mas a gente tem que entender que tem hora que o freio é necessário, sabe? E é muito, muito legal você falar isso, né? Porque a gente também estava conversando. A Cor nasceu de uma visão que eu tive, né? Eu amo impulsionar a mulher. Gente, eu amo. Eu falo, gente, é um chamado, né? Eu fico brincando que eu não chamo Débora à toa, né? Porque a Débora da Bíblia, ela foi uma mulher muito disruptiva para a época. Uma juíza num tempo onde mulher não tinha voz para nada. E eu falo, gente, o meu chamado, o meu propósito é impulsionar mulheres a estarem em lugares onde talvez elas não se imaginem. Só que o nosso principal lugar e a nossa principal prioridade tem que ser a nossa família. E muitas vezes, né, por isso a Cor é uma escola de negócios e família, porque a gente quer impulsionar mulheres para elas voarem, para elas estarem onde Deus quer que elas estejam. E eu acredito que em todos os lugares do mercado, da carreira, da sociedade, em vários níveis, mas que essas mulheres, elas priorizem a família, né? Porque Deus nos chamou para isso. A gente fala muito sobre isso na Cor, né? Deus, ele é comunidade e ele trouxe a família como comunidade para revelar a Trindade, revelar quem Deus é. Então, o nosso papel está muito forte ligado à família, porque isso traz revelação de quem Deus é. Mas a gente também quer estar em outros lugares, conquistar outras frentes, cumprir o nosso chamado, e cada um vai ter cada mulher vai ter não vai ser só dentro de casa, algumas talvez, mas não vai ser só dentro de casa. Mas se a gente tiver essa mentalidade, olha, a minha prioridade é a minha família, e Deus vai abrir as portas para que o meu negócio continue fluindo e eu chegue no lugar onde Ele quer que eu esteja, isso tudo vai acontecer. Então é legal você trazer isso. Eu entendo que nenhum sucesso fora de casa justifique um fracasso dentro de casa, né? Então, assim, não adianta eu ser reconhecida em milhões de lugares, premiada em um monte de lugares, sendo que eu não tenho uma relação boa com a minha filha, eu não tenho um clima de paz dentro da minha casa, minha relação com meu marido é uma relação superficial. Então, essa tem que ser a nossa prioridade, sim, sabe? Eu acho que quando a gente entende a nossa posição e para aquilo que nós fomos chamadas, o Senhor nos dá ferramentas, né? E nos dá instrução, e as coisas vão acontecendo, porque não é a história que a gente escreveu, é a história que Ele escreveu, né? Então, Ele vai dando esse discernimento ao longo do processo. É tipo assim, vai com medo e vai com medo mesmo, né? Uma hora a gente está com o Senhor do nosso lado, uma hora Ele está com a gente no colo, mas a gente segue adiante, não pode parar. Menina, só um comentário. Não, e aí voltando para essa coisa de sociedade, de negócio e tal, a importância de você ter uma sociedade com uma pessoa alinhada com seus valores. Porque isso que a Lud falou, a minha família é minha prioridade, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender isso, mesmo não tendo a minha família ainda. Entendeu? Porque eu vou ter o meu marido e vou ter os meus filhos, e eles vão ser a minha prioridade. Sim. A minha vida profissional, eu amo, ela é maravilhosa, a gente conquista várias coisas, mas eu entendo que família é prioridade. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma se a Lud vira e fala, não, isso não vai dar para acontecer neste momento, porque eu tenho essa demanda na minha casa, e assim, e tá tudo bem. Se fosse uma pessoa que não tivesse alinhada com os valores alinhados, talvez seria uma pauta de, mas aí você tá atrapalhando o nosso negócio, entendeu?
Então, isso é muito legal. E na hora que você tiver, a sua família estiver vivendo a maternidade, a Lud vai segurar as pontas, porque nesse momento que ela tá precisando, talvez, ter um pouco mais de prioridade, você segurou essa onda demais, né? Exatamente. Então, eu te encontrei, né, uma vez lá na ótica da Rafa, e aí você falou, olha, a Lud não vai poder viajar, mas eu tô indo e tô segurando essa onda por causa da gestação. E eu achei tão legal, eu falei, gente, que parceria, né? Isso é muito parceria, é entender o momento, a história, a jornada da outra, e saber que vai ter horas que você vai ter que segurar mais a onda. E em outro momento, né, a Lud vai segurar mais essa onda para você também viver a sua maternidade. Então, eu acho que isso é muito legal. Queria perguntar um negócio, gente, que eu tô aqui borbulhando. Por quê? A gente pensa muito em negócios como missão, né? Eu acredito que a gente pode estar em qualquer lugar, mas aonde a gente estiver, ali o evangelho tem que chegar, né? Eu acredito muito nisso. E em um momento onde eu não pude muito falar do evangelho, né, onde eu estava, aquilo ali me cerceou, me incomodou, porque eu sou essa pessoa, eu chego e eu falo, porque essa é a cosmovisão, né, é um óculos diferente, eu coloquei meu óculos e essa cosmovisão bíblica e cristã, aonde a gente chega, a gente tem uma visão diferente, e isso não dissocia, né, tem gente que acha que religião é igual time de futebol, e não é, porque time de futebol você escolhe, o outro escolhe, tudo mais. Eu nem diria religião, né? Mas a cosmovisão e a fé bíblica é como uma coisa que não dissocia. Tudo que a gente faz pautado nessa cosmovisão. E aí eu queria entender como que é o posicionamento de vocês nos negócios, nos ambientes onde vocês chegam, vocês se posicionam, as pessoas sabem da fé de vocês. Já vi que os colaboradores, os parceiros já sabem que tem o proibidão do Fashionistando. Adorei isso. Então, eu queria saber como que é esse posicionamento no mercado. Então, a gente, nas nossas redes sociais, a gente não faz isso de uma maneira muito escancarada, Débora. Mas eu acho que a partir do momento que a gente não compartilha determinados conteúdos, isso já é um posicionamento nosso. Então, pautas de carnaval, pautas de Halloween, a gente cobre muito, né? Semanas de moda, e aí posts de desfile, passarela, com corpo nu, coisas que a gente nós não vamos compartilhar. Então, assim, isso eu já entendo como um posicionamento nosso. Então, às vezes, a gente recebe convite para determinados eventos dentro dessas temáticas e é um não, muito obrigado, assim. E muitas das pessoas já sabem. Esse ano mesmo eu recebi um convite para uma festa dessas e a pessoa me respondeu: eu imaginei que vocês não iriam. Então, assim, já existe uma certa posição, né, assim, do que a gente construiu, as pessoas já sabem. Mas aí convidam no vai que, né? E assim, a gente não fica falando muito, mas tem épocas que a gente compartilha mais versículos, tem épocas que, dependendo da legenda que a gente vai fazer, dependendo do assunto, a gente faz questão de falar da mão de Deus ali naquele processo, mas não é uma coisa que a gente faz com tanta frequência. Eu acho que é mais o que a Lud falou mesmo, é o posicionamento, é a forma como a gente se comporta, que a gente tenta em todo momento. É aquela coisa, né? Se precisar, fale, né? A gente quer que com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com a forma como a gente pensa, onde a gente vai, como a gente se envolve, as pessoas vejam Jesus em nós. Porque é exatamente o que você falou, não é religião. É Jesus, é entender quem foi Jesus, quem é Jesus, o que ele fez por nós e o nosso papel aqui para honrar tudo o que ele fez e para exalar o perfume dele, que se ele habita em mim, eu preciso exalar a presença dele onde eu estiver. Muito bom, muito legal. Gente, a gente já tá chegando no final. Deixa eu ver aqui, ó. Já tá no final. Então, vamos finalizar? Eu queria perguntar para vocês, queria que a Fabíola, a Beauty falasse o que mais admira na Lud e depois o contrário, a Lud falasse o que mais admira, tanto de habilidades pessoais, mas também nos negócios, na parceria, na sociedade. A Lud, ela é uma pessoa que faz tudo com excelência. Se você chegar na casa dela, você vai ver. Ela é uma pessoa que gosta dos detalhes. E eu acho que são exatamente os detalhes que mostram muito essa excelência, né? E a excelência em tudo. No casamento dela, com a filha dela. Nela, sempre maravilhosa. É verdade. E, obviamente, nos negócios, né? Então, ela é muito detalhista em tudo que ela faz. Ela quer entregar a excelência.
A Lud é uma pessoa muito alegre, que não tem tempo ruim. E se ela está triste, se ela está vivendo um momento difícil, ela não vai transparecer. Você só vai saber se você conhecer muito ela. Porque ela é muito reservada e ela quer ser alegre o tempo inteiro. Ela é essa pessoa que quer trazer uma palavra boa pra você, não interessa o que ela tá passando. E isso às vezes até puxa a orelha dela, porque às vezes você quer fazer uma coisa por ela e não. Tá tudo bem. É. Mas ela é muito alegre, ela é muito animada, não tem tempo ruim. Se a gente tá numa festa, num casamento, ela é a última a sair da pista, ela quer Isso é dançar, verdade. e ela quer curtir, ela quer todo mundo com ela. Ela é uma amiga que é muito agregadora. Às vezes as coisas só acontecem porque ela pegou a frente e fez. Então, consequentemente, ela é uma pessoa muito amada, com muitos amigos. Né? Porque quem planta, colhe. É verdade. E é isso. E ela é muito. E é aquilo que eu falei, ela é muito serena, assim. Ela é muito sábia. Então, eu acho que são essas as coisas que eu mais admiro nela. Eu falei várias coisas. Né? A mereceu esse abraço. Eu falei, uau, toma nota, hein? Bom que tá gravado, né? Depois eu quero esse take. Esse tem que um gravar. Que legal. Muito bom, muito bom. A Beauty, igual eu já falei, né? Ela é extremamente determinada. É uma menina que não sonha pequeno, ela entende que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então ela prefere sonhar grande. E ela tem uma capacidade que eu fico impressionada de administrar 500 amizades, gente. Ela tá falando que eu tenho muitas amigas, mas ela é de chocar. E eu não sei como que ela dá conta, porque assim, parece um polvo, sabe? Ela sabe o que é que a amiga lá da pré-escola tá passando, ao mesmo tempo a outra tá precisando de não sei o quê, e ela dá conta de todo mundo e ela sempre se faz presente, ela se esforça para isso, né? Porque a gente entende, né, que a amizade é uma via de mão dupla, né, gente? Mas ela faz a parte dela direitinho. E muito dedicada também no trabalho. Eu acho que nós duas, a gente tem esse olhar de cuidado, de primor por tudo aquilo que a gente faz. Então, assim, cuidado nos detalhes também. Não, isso aqui não tá bom, isso pode ficar melhor. É uma pessoa que não é uma pessoa acomodada, tá longe de ser acomodada. E tá longe de desistir dos sonhos dela. E eu acho isso muito legal, porque a gente vai ter desafios ao longo da vida, né? Assim, igual eu falei, às vezes a gente planeja na nossa cabeça tantas coisas, tantos cronogramas, a gente imagina que determinadas coisas vão acontecer dentro do nosso planejamento e Deus vem e mostra que o planejamento que tem que ser é o dele, mas ela continua acreditando e ela não desiste. Então, perseverança, resiliência, carinho, esse cuidado, acho que são palavras que estão em torno assim do que ela representa para todo mundo, inclusive para mim. Vou chorar. Cadê o paninho? Que lindo. Parabéns, meninas, por essa sociedade. Olha lá, ela realmente tá chorando. Que lindo. Parabéns, viu, meninas? Vocês inspiram muita gente nessa sociedade, né? E ver vocês, né, alcançando voos tão altos, né? Que Deus abençoe vocês demais, Amém. né? Que Ele dê muita autoridade, que vocês alcancem voos ainda mais longe, né? É muito bom ver pessoas que são, né, redimidas por Cristo, né, chegando em ambientes tão legais e que às vezes são tão carentes, né, dessa mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, muito bom. Estou muito feliz com esse encontro. Obrigada mais uma vez, né, por receber esse convite, por aceitar. E aí eu queria que vocês virassem lá para a câmera e falassem um pouquinho, né, para quem quer contatar vocês no Fashionistando, como que faz, né? Então, fiquem à vontade. Primeira coisa é seguir, né? Gente, siga o poxa vida. Seguir não paga, né? Por favor, segue a gente Não, e lá. assim, curtir, comentar também não paga. E é um apoio, porque, não sei se você sabe, mas o Instagram hoje em dia ele é muito difícil de você ter a coisa orgânica, né? Então a gente precisa do apoio das pessoas. É verdade, é verdade. Isso, então assim, como eu falei, né, a gente tem muito cuidado com tudo aquilo que a gente compartilha e tudo aquilo que a gente fala, a gente endossa de verdade. Então, acompanhe lá as nossas dicas boas da vida. Eu tenho certeza que se você seguir a gente, você vai ter uma imagem pessoal importante,
comunicando aquilo que você quer, que você vai comer bem, você vai fazer ótimas viagens. Você vai saber de tendências de moda, não só de moda, mas de decoração, de comportamento, de produtos novos que estão chegando no mercado. Vai ter muitas dicas de BH, dos melhores restaurantes da cidade, do que fazer na nossa cidade, mas também vai ter dicas de destinos maravilhosos. Tipo, a gente acabou de voltar de Madrid. Dezembro eu vou para Aruba, para uma outra semana de moda. Então já ativa aí o sininho para pegar as dicas de Aruba. Lud não vai porque o Bel já estará no colo dela. Você vai ter que desfrutar daquele mar azul sozinho. Vai ter que ter parte 2 dessa vida. viagem, viu? Eu tô achando. Ai, gente, que delícia. Obrigada mais uma A vez. gente que agradece. E muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada, meninas, que seja mesmo mais do que vocês imaginaram, num tempo rápido também, para que a gente gosta de ver as coisas frutificando, né? Amém. Então, Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigada. Então, eu queria finalizar já que as meninas falaram, gente, a gente está começando uma escola nova. Vai lá seguir o nosso Instagram, nos ajude a mandar essa mensagem, né? O nosso objetivo, o nosso chamado é tracionar, impulsionar mulheres para estarem em todos os campos da sociedade, vivendo o melhor de Deus nos negócios, na família e na fé. Então, sigam lá o nosso perfil, acompanhem, né, os nossos episódios. E é isso, muito obrigada para quem está com a gente até aqui nesse finalzinho. Um beijo, até a próxima, no próximo episódio do Corcast.